Oi gente, esse é mais um vídeo do canal Lilian Reage. No vídeo de hoje quero ver esse confronto lendário que estão falando pra mim que foi um dos melhores que já teve em verso de Baki. Falei, meu Deus do céu, não é possível. E não só um dos melhores, talvez o melhor confronto que já teve. Gente, pelo amor de Deus, quero muito ver, tô muito curiosa. Pickle versus Katsumi. Quem ganha? Quem leva? Pickle já conheço muito bem, já reagi a Pickle versus Hanayama, Pickle versus Jack Hama. Fiquei chocada com essa luta, uma das melhores que já teve, que eu fiquei surpresa com uma cena que teve. Pra quem quiser ver minha reação, vou deixar linkado aqui em cima, pode dar uma olhada. Então, bora lá pro react? Galera, a luta de Katsumi contra Pickle é considerada por muitos fãs de Baki uma das melhores lutas da obra, porém, por mais que essa luta seja incrível, os créditos devem ser direcionados ao contorno da saga, o desenvolvimento físico e mental que o personagem do Katsumi teve. Então me permitam voltar alguns dias antes dessa luta e deixar vocês familiarizados com os ocorridos. No Tokyo Dome, o Pickle havia sido pego em uma emboscada. Só uma coisa, eu adoro isso que meu irmão faz. Ele dá um contexto pra luta. Gosto demais. Eu acho que isso foi o que tá mais me encantando em Baki. E isso é uma coisa que ele sempre me fala que faz questão de fazer, pra todo mundo ficar inteirado na obra. E mesmo quem não conhece, quem caiu de paraquedas em um vídeo de um confronto, consegue entender os personagens, a habilidade de luta e todo esse contexto do confronto. Então é muito bom. 4.000 barris de clorofórmio foram usados de anestésico jogados na arena, que era coberta por uma densa nuvem do produto. Com soldados armados e portas de ferro maciço, Pickle estava fechado naquelas instalações. Porém, galera, todo mundo sabia que aquilo não iria segurar o predador, que em pouco tempo, em meio à fumaça, já acordava. Porém, ele olhava para os lados e voltava a dormir. Pickle não queria sair de lá, ele havia conhecido a cidade, então seus sentidos diziam que aquela arena era o seu oásis. Lá ele teria a diversão que procurava. Paralelo a isso, galera, Katsumi treinava incessantemente. Ele se lembrava das lições de seu pai, que ensinava o soco do karatê quando ele era uma criança. Ele dizia que tal golpe derrubaria um homem, até um touro seria derrubado se fosse acertado no lugar certo. O flashback acabava e Katsumi continuava a andar pelo tatame com os polegares. Ele pensava, um touro seria tão... O cara é bem doido, né, esse Katsumi? Andando no chão com os polegares. O que esperar de uma luta desse cara? Tudo, né? Fácil pra mim se fosse apenas um touro. Katsumi não conseguia tirar o Pickle da cabeça, galera. Lá fora do dojo, alguém chegava e com a perna de madeira ele entrava no dojo. Era o Hetsu. Ele dizia, meu bom amigo, ouvi rumores idiotas que você organizou uma caçada ao Pickle a fim de tentar me vingar. Por isso eu vim até aqui, eu quero saber se isso é verdade. Katsumi confirmava e Hetsu se mostrava frustrado com tal comportamento. Ele dizia, estou treinando vocês do Shinshinkai e decidem enfrentar quem me superou, que idiotice. Katsumi fazia um meia-culpa, galera, porém ele dizia que não conseguiu ficar parado. Ele se sentia frustrado, pois soube que o Kenpo chinês do grande Hetsu não teve efeito nenhum no Pickle. Mesmo sabendo disso, ele queria se testar contra esse monstro, como se fosse um desafio final para o seu karatê. Hetsu começava a gargalhar e falava, galera, eu sabia, essas suas palavras nobres sobre vingar um amigo que deve gratidão escondem a verdadeira razão. Katsumi dizia que ele sempre quis derrotar o invencível. A vingança era apenas algo superficial para justificar as suas ações. Nessa hora, galera, o Hetsu interrompia e gritava, mas por que diabos você acredita que o seu karatê é capaz de realizar tal feito? Bem calmamente o karateka falava, quem sabe, eu já sei que essa luta é do tipo que se deve confiar nas probabilidades de ganhar. Nessa hora, galera, o Hetsu percebia que o Katsumi sabia do tamanho do problema que o Pickle era. Ele não estava querendo fingir ser forte, ele tinha muita noção do que ele estava fazendo. Então uma proposta era feita, Hetsu queria que Katsumi assumisse e representasse os 4.001 anos das artes marciais chinesas. Ele dizia,
Por mais que o karatê evoluiu ao longo dos anos, o karatê ainda é jovem. Se voltarmos ao máximo, no máximo que conseguirmos, o karatê tem no máximo 501 anos de idade. Então aceite e domine o Kenpo chinês e você estará mais de 3.000 anos na frente dos outros. Nesta hora, o Katsumi sorria, ele se dizia bastante grato e apreciava aquela oferta, porém ele dizia: se é jovem, que seja jovem, se é inexperiente, que seja inexperiente. Ele mostraria o poder máximo dos 501 anos de história. Nossa. Tem que ser karatê. Ele tá colocando pra jogo, né? Tipo, ó, eu vou ganhar e pronto. Não importa quanto tempo tem essa luta, eu vou ganhar. Muito bom. E nada mais. Hetsu compreendia e pedia: então me permita te ajudar a melhorar os 501 anos do karatê. Te mostrarei tudo o que sei e quando terminarmos os 501 anos de karatê, mudará o curso da história. Katsumi topava e o treinamento começava. Lá, galera, eles falaram bastante, eles estudaram seus melhores golpes. E na frente da TV, eles começaram a estudar objetos que rompiam a velocidade hipersônica. Projétil, jatos e explosões eram coisas que passavam dessa velocidade. Porém, com um item especial, os humanos também eram capazes de ir a esse nível, o chicote. O Katsumi voltava pro tatame e dizia: para mim atingir tal velocidade, nem se utilizar todas as juntas do meu corpo, eu atingiria a barreira do som. Pois faltava, galera, juntas o suficiente pro corpo exercer tal explosão. Então ele tinha uma ideia, ele usaria os ossos da coluna, a medula, composta por 31 ossos. Ele rotacionava todo o corpo e golpeava. Ele atingia a barreira do som, mas ainda assim ele se perguntava: isso será o suficiente? É possível causar dano real aos músculos de um homem que enfrentava dinossauros? Hetsu dizia que só aquilo não seria o bastante. Então o treinamento precisava continuar, precisava ir além. Até que quando eles se davam conta, galera, Kaku Kaio estava no mesmo lugar que eles. Hetsu se assustava na hora. Ele dizia: esse é o grande mestre, a representação das artes marciais chinesas. Com 146 anos de idade, ele está no topo da China. Até Yujiro Hama teve dificuldades de lutar com ele. Ambos reverenciavam. Foi mesmo, até o Yujiro Hama levou um chute do Kaku Kaio na luta, hein? Mas muito bom. O treinamento do Katsumi tem que ser excelente, porque pra lutar contra o Piccolo, o cara é um monstro. O cara não tava com T-Rex. O que é preciso? Que habilidade de luta é preciso pra um cara que lutava com um dinossauro? Não faço ideia. Os reverenciavam e o mestre dizia: soube que os japoneses são modestos, porém essa técnica que você quer dominar não é nada modesta. Ele continuava: existe alguma técnica no mundo que pode ser considerada perfeita? Existe sim. O mestre pedia para Hetsu pegar e segurar um ovo com um barbante. Ele dizia: olhem bem, essa é uma técnica perfeita. O mestre golpeava com uma velocidade colossal e um corte perfeito acontecia na casca do ovo. O ovo dentro caía sem ter dano algum. O mestre falava: esqueça esse papo de 27 articulações, sobre a velocidade que elas podem aumentar o seu golpe. Esqueçam tudo isso. A velocidade pode aumentar quantas vezes você quiser. 100, 160 mil quilômetros por minuto. Não tem problema. Seja tão rápido quanto você quiser. O mestre ia embora e Katsumi tentava replicar tal golpe. Ele tentava atingir tal velocidade. Porém, fracasso atrás de fracasso era a única coisa que ele colecionava. Ele começava a se lembrar do mestre dizendo que ele tinha usado só algumas articulações do ombro e ele já havia atingido a velocidade supersônica, pois não importava sua estrutura real, e sim como ele imaginava sua estrutura. A imaginação não tem limite. E nessa hora, galera, o flashback acabava e Katsumi começava a pensar: as articulações não podem aumentar só com a imaginação, isso é ridículo. A imaginação não se sobrepõe à realidade da matéria, então não dá para realizar tal façanha. Até que de repente Katsumi pensava: interessante, o frágil ovo é protegido por uma casca. E uma iluminação nessa hora, galera, acontecia na sua mente. Ele continuava:
Se as folhas de uma árvore crescessem tanto e alguém quisesse comê-las, ao desejar tanto essas folhas, as girafas esticaram seus pescoços no processo de evolução natural. Os elefantes desenvolveram as trombas, as zebras desenvolveram as listras para se protegerem, o tigre, os leopardos, o mimetismo de alguns insetos ao copiar graveto, os pássaros, o veneno das cobras, eles evoluíram para o bem da sua própria sobrevivência. A noite passava e a manhã chegava e Katsumi não parava de treinar. Ele iria conseguir. Pouco a pouco sua imaginação ia além, até que ele conseguia e o ovo era cortado perfeitamente. A velocidade hipersônica tinha sido atingida. Um som era ecoado por toda a cidade. A mente de Katsumi via o seu corpo com incontáveis juntas. Era isso que ele queria. Então lá estava. Ele evoluiu naturalmente. A sua mente fez isso. Ele golpeava novamente e dessa vez ele ia além. O prédio do dojo sentia o impacto. Os vidros se quebravam. Todos os alunos do dojo se assustavam. Eles subiam até o andar de Katsumi e algo incrível tinha sido conquistado ali e agora. Mesmo golpeando o ar, todos sentiram o peso daquele golpe. Fora da cidade, muitos quilômetros de onde Katsumi estava, até... Ele quebrou os vidros. Meu Deus. Isso porque ele achava que não ia conseguir atingir a velocidade supersônica. Ultrapassou a velocidade. Que treinava tinha escutado aquele som. Algum tempo depois, numa madrugada, Katsumi ia andando com suas coisas. O combate ocorreria às 6 da manhã. Tokugawa exigiu aquele horário e que a luta ocorresse num estádio, no Tokyo Dome, a parte de cima da arena subterrânea. No caminho ele pensava, será que estou à altura desse desafio? E ao chegar lá, galera, Tokugawa e sua mãe o aguardavam. Ele perguntava, por que a senhora tá aqui? Ela dizia que seu pai havia avisado que ele teria uma grande luta, então ela tinha se certificado de chamar pessoas importantes pro Katsumi. Ele pensava nessa hora, galera, não importa quem você chamou, o importante é você, a pessoa mais importante da minha vida, ninguém mais além de você. Katsumi entrava no estádio e ele via algo, ele se assustava na hora, era sua verdadeira mãe biológica. Ele dizia, quanto tempo que eu não vejo a senhora? A mulher que o abandonou estava lá. Ela dizia, o nosso circo, que o Katsumi trabalhava, galera, quando ele era criança ele trampava num circo lá com a família dele. Ela dizia, o nosso circo não está indo muito bem, mas parece que você tem trabalhado bastante duro. Você era um bebê chorão e agora tá tão diferente. Katsumi a abraçava e dizia, esse é o corpo que a senhora me deu. Sua mãe começava a chorar e perguntava, por que você não me odeia? Katsumi dizia que não poderia odiá-la, afinal, foi ela quem te deu a vida. Ele ia pros bastidores, vestia seu kimono e pensava... Ricardinho, que dó, coitado. 2 corações cheios de amor por mim. Como eu sou sortudo. Ele caminhava e via sangue. Era... Nossa, a mãe dele abandonou ele ainda ama ela e agradece. Incrível, que personagem lindo. A Baki, que já tinha treinado naquela manhã e estava naquele estado. E aqui, galera, vale ressaltar uma coisa. Olhem o estado de Baki, todo machucado, porque ele estava treinando. Muita gente implica com o Baki, fala que ele ganha por roteiro e não é nada disso. O Baki se ferra mais que todo mundo, ele treina mais que todo mundo. Então o Baki é um baita personagem. Continuando, o Baki sorria e dizia, eu nunca pensei que você iria primeiro que eu. Katsumi sentia que o nível do campeão era colossal e ele falava, foi bom eu ter ido primeiro. Baki concordava e Katsumi continuava a entrar, até que ele via o seu pai em posição de luta. Nessa hora, Doppo dizia, não faça o seu velho ter que ir lá e limpar a sua bunda. Ao ver tanto apoio, Katsumi se sentia abençoado. Que pai doido! Tipo assim, vai e ganha. Eu quero que você ganhe, não quero limpar a sua sujeira, não. Muito bom. Suado, até que ele começava a entrar e de pouco a pouco o impacto começava a ser sentido. O narrador começava a contar sobre o Seiken Shudan Tsuki, o soco médio do karatê.
Tudo começa com essa técnica, o movimento mais básico da modalidade, a técnica que se tornou o símbolo do karatê. E ali e agora no estádio, um grito de guerra de 55 mil homens acontecia. Eles atacavam o espírito de Katsumi. Os membros do Shinshinkai de Tóquio, todos os 220 clãs estavam lá. Mais de 55 mil alunos foram para o Tokyo Dome às 6 da manhã dar apoio ao seu novo mestre. Em perfeita coordenação, eles exercitavam seus espíritos. A luta iria acontecer, então Katsumi absorvia toda aquela energia. Katsumi olhava e via Hetsu no meio da multidão. Ele olhava um pouquinho pro lado e via Kaku Kaio. Katsumi via um portão de ferro maciço à sua frente e começava a caminhar até lá. Legal, tá todo mundo apoiando ele, né? Dando todo o suporte para ele ganhar a luta. Então, o apoio da plateia é do Katsumi, sem palavras, é dele. Suedo, que liderava toda a galera lá do Shinshinkai, ele esticava a mão para todo mundo parar. Todos sabiam que iria começar. Katsumi suava frio e dizia: então saia daí, Piccolo. Nessa hora a porta se abria e o predador saía atacando. De repente, um contragolpe era disparado. Em seguida, queixo, peito, costelas e coxa eram avejadas, tudo numa combinação perfeita. Piccolo ia levemente pra trás, galera, porém ele continuava, aquele dano não surtiu. Olha o tamanho da boca desse bicho, meu Deus do céu. Ele chegando perto ali da cabeça do Katsumi já acabou a luta. Tem que tomar cuidado. Gigante, olha essas unhas, é doido, é muito apelativo. O dano não surtiu efeito. Katsumi fazia a guarda e chutava os testículos do predador. Ele sentia a dor, Katsumi encurtava e com o joelho o queixo era o próximo alvo. Porém, Piccolo tinha seu pescoço movido bem levemente para trás e já voltava sorrindo. Na arquibancada, Baki e Tokugawa diziam que Katsumi havia ficado muito mais forte, mas algo estranho estava rolando ali. Hetsu dizia: ele está sorrindo. Todos os golpes foram na velocidade do som, disparados com força total. E esse monstro ainda sorri. Esse é Piccolo, o mais forte do período Jurássico. Nossa. A invulnerabilidade do seu corpo não pode ser colocada em comparação com humanos comuns. De repente, galera, um chute extremamente veloz do predador era disparado. A postura que ele fazia era estranha. Nessa hora, Katsumi se defendia, porém era jogado voando para longe. Naquela hora, 55 mil homens se silenciaram. Por mais que um chute para todo mundo ali fizesse parte de seus cotidianos, aquela situação era diferente. Era como se o senso comum tivesse sido rompido. Katsumi se levantava de pouco a pouco e pensava: é como ser atropelado por um caminhão de 18 rodas em alta velocidade. Que poder colossal! Por mais que a minha defesa foi perfeita, a dor que eu tô sentindo é anormal. Porém, o meu corpo absorveu bem. Meus pais realmente me abençoaram. Aos meus 4 pais, eu agradeço do fundo do meu coração. Nessa hora, galera, o sorriso que Piccolo ostentava sumia. Aquele homem não era mais um brinquedo que ele estava se divertindo. Naquela hora, Katsumi tinha virado a sua presa e ele iria a sério. O narrador contava: nos tempos antigos, num lugar onde apenas inimigos formidáveis reinavam, apenas os mais fortes iriam sobreviver. A lei absoluta dos predadores era essa, e um estava acima de tudo. Ele lutava contra a lei natural determinada pelo próprio Deus. E nessa era, como no seu passado, outro inimigo formidável aparecia na sua frente. A brincadeira tinha acabado. Esse ser pequeno, que não mudava sua fisionomia ou tamanho para aparentar ser ameaçador, agora mostrava suas verdadeiras presas gigantes. Igual uma forma que não se move e de repente te ataca, como uma criatura branda que expele um veneno mortal de repente. Seu potencial de luta deveria ser como um T-Rex. Esse era Katsumi. Tokugawa dizia: Baki, olha isso. O campeão olhava e falava: sim, Piccolo está fazendo a pose que Yujiro usa em combate. Na arena, Katsumi começava a se mover e Hetsu perguntava: mestre Kaku, o que você está achando do Piccolo? Piccolo disparava e o ataque acontecia. Nessa hora, Kaku continuava a dizer: se fosse eu ali, eu iria parar o meu coração sem nenhuma hesitação.
quando o ataque de Piccolo chegava, as juntas de Katsumi mudavam. Um contragolpe no estômago era disparado. O predador se sentia levando um golpe da cauda de um T-Rex em cheio. Seu inimigo mais forte estava lá. Uma onda de choque era dissipada por todo o estádio. Piccolo ia para trás e caía de joelhos. O estádio lotado ia à loucura. Os alunos começaram a comemorar. Seu mestre havia conseguido. Já Piccolo, pela primeira vez em 65 milhões de anos, sentiu uma dor tão severa no estômago que ele se sentia como tomado o balanço total de um T-Rex. Agora o Piccolo deve ter até assustado, né? O que é isso? Tava achando que era um humano comum, mas parece que não. Meu Deus, muito forte Katsumi. Por isso que ele treinou tanto, né? Pra estar preparado pra essa luta. Algo que tivesse te acertado em cheio. Na verdade, ia além. Nem os chifres, nem as garras ou as mordidas fizeram ele sentir aquela sensação. Era estranho demais. Katsumi começava, galera, a suar bastante frio. Ele pensava: eu sabia, Piccolo, até você se feriu com esse golpe. Porém, agora eu aprendi uma coisa. O efeito colateral dessa técnica é devastador. O sangue pingava e o punho destruído de Katsumi era mostrado pra gente. Bater naqueles músculos foi fatal. Por mais que nenhuma criatura ao longo da história fez Piccolo cair de joelhos, essa façanha custou a mão de Katsumi. E aqui, galera, vale ressaltar que o Piccolo não tinha lutado ainda com o Jack, com o Baki, com o Miyamoto. Aqui ele não tinha enfrentado essa galerinha ainda. No combate, Piccolo se erguia atacando. O dano tinha sido recuperado. Katsumi sorria. Suas juntas mudavam e um chute perfeito era disparado. O narrador dizia: ali e agora, o mestre karateca mais forte em 500 anos acabou de surgir. Com apenas 21 anos de idade, Muito com louco. um chicote ele socava. Os golpes quebravam a barreira do som e derrubavam mais uma vez aquela força pré-histórica. Porém agora, galera, o pé e a outra mão de Katsumi estavam destruídos. O Dr. Albert Payne dizia que aquelas feridas não ocorreram graças ao corpo do predador. O problema ali era o próprio corpo de Katsumi, que não resistia à própria potência. Ele explicava: um avião quebrando a barreira do som realiza um fenômeno que chamamos de Sonic Boom. E nessa hora, uma pressão acontece e a tragédia acontece. O avião se dissipa. Katsumi se ajoelhava, galera, com muita dor. Porém, Piccolo apenas sorria, sem dano algum. O predador começava a se levantar e a arena questionava como que Deus permitiu existir um monstro assim nessa era. Baki falava que Katsumi golpeou perfeitamente, porém, os seus limites estavam lá e iriam pará-lo, e o inevitável iria acontecer. O Dr. Payne falava que as pessoas não entendiam quem eram os monstros que o Piccolo predava. Ele predava o Super Sauro, que tinha 33 toneladas. Quantas vezes era maior que o Piccolo? Em qual classe de peso as pessoas colocariam esse monstro no mundo das lutas? Não tinha espaço no mundo das lutas para essa fera. Era 33 toneladas. Sabem, esse mesmo Super Sauro, ele era comida para um T-Rex. Um monstro com presas garras e cauda. Mesmo que Katsumi, com seus 100 quilos, fosse um homem forte, um homem pesado, ele não chegava perto das 15 toneladas desse T-Rex. Na arena, Piccolo se agachava. Hetsu se lembrava que aquela pose foi a investida que o derrotou. Katsumi pensava: essa pose que o Piccolo fez já é uma pose meio assim, meu Deus do céu, já fica com medo, né? foi perfeito, melhor do que eu esperava. Minhas mãos e pé estão mutilados. Katsumi via a plateia e dizia: que caras são esses? Hetsu, Mestre Kako, por que vocês estão preocupados? Eu ainda não fui derrotado. Katsumi começava a se levantar e dizia: eu guardei isso pro final, o meu único punho mech que me resta. Nessa hora, o Mestre Kako dizia para Katsumi parar, porém, ele não iria parar. Por mais que todos, até a sua própria mente, estivesse contra ele, ele iria continuar. Ao se mover, ele pensava: estou me machucando, esses ataques estão me ferindo, o meu corpo não para de tremer, eu fui pego, estou todo quebrado.
Meus golpes me comem vivo. Estou todo cortado, esmagado. Eu quero cair de joelhos. O meu pé está machucado demais. Esse cara me esmagou. Porém, ainda assim, eu vou melhorar esse golpe. Vou torná-lo mais rápido e mais forte. Eu vou ir além, a ponto de não ser possível bloquear. Meus músculos extremamente relaxados. Toda a tensão do meu corpo será liberada. Os ossos rígidos vão mudar de forma e formar articulações flexíveis, transformando meu punho num poderoso chicote. Corpo e mente unidos num único ataque. O resultado será um golpe incrível, mais rápido do que antes, mais forte, muito mais forte do que antes. Um golpe que não existe. Não sei nem o que eu penso agora. Passei dias pensando em como afetar esse corpo. E aqui cheguei no último level da perfeição, o ataque final. Katsumi golpeava e pensava, até parece, você planeja me vencer sem sequer me atacar? Isso não vai acontecer. Nessa hora, galera, uma onda de choque maior que a anterior acontecia. Sangue voava na arquibancada. Aquele golpe havia funcionado? O que tinha acontecido ali? Piccolo voava para longe e o narrador dizia: se você quer romper a barreira do som, esse é o preço a se pagar. O sangue jorrava e ele pensava, mas que merda que eu estava pensando? A minha mão não é um chicote, eu não tenho milhares de articulações e humanos quebrando a barreira do som, era só esse o resultado que poderia acontecer. O meu braço é de carne e osso, eu definitivamente exagerei aqui. Katsumi erguia seu braço, galera, e o seu antebraço tinha sido explodido, a ponto de ele ficar só com os ossos. Katsumi tirava sua faixa preta e amarrava no seu braço para tentar... Ele arregaçou o braço dele, socando o Piccolo. Eu pensei que o sangue era do Piccolo e o sangue dele. Ele vai se matar sozinho tentando lutar com o Piccolo. Meu Deus do céu. A tentar parar o sangramento. E ele continua. Ele ia até Piccolo e falava: que bom que eu recuperei os meus sentidos. Eu finalmente consegui vencer. Eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Katsumi erguia sua mão e pensava: o último homem a erguer o braço sou eu. Porém, essa vitória é pra todo mundo. A arena começava a comemorar e Kaku dizia: em alguns dias esse homem avançou mais de 50 anos na arte da guerra. Baki olhava e falava: ele conseguiu. Katsumi se reverenciava e a arena toda começava a gritar golpeando. Katsumi sentia aquela energia e pensava: me sinto como se eu não merecesse tudo isso. Tudo que eu consigo fazer por vocês é reverenciar para agradecer. Porém, de repente, galera, Katsumi escutava uma coisa. A hora que ele olhava, ele percebia que Piccolo estava roncando. Ele pensava: sem chance, ele tá dormindo. Enquanto a arena comemorava, Katsumi sorria e pensava: todos irão se surpreender. Eu não derrotei o Piccolo, ele só tá dormindo por mero capricho. Na arquibancada, galera, Albert Payne era o único que percebia e ele falava: o predador só tá fazendo uma pausa. Baki respondia que ele tinha percebido isso, porém, o Katsumi tinha vencido, o Piccolo tava deitado ali, não é? O Dr. Payne, galera, ele falava: jovem, apenas olha para o braço do Katsumi. O sangramento não parou até agora. Suas mãos e pé estão drasticamente danificados. Imagina se essa luta ocorresse numa região selvagem. A sua condição o faria fugir para sobreviver. Porém, o seu sangue iria começar a deixar um rastro. E Piccolo apenas aguardaria o sangue jorrar até o seu oponente não aguentar mais e parar. Então, ele pode dormir à vontade até que seu oponente não aguente. Ele não precisa atacar uma presa a ponto de morrer. Na arena, Piccolo começava a chorar, o ritual padrão de quando a sua presa seria devorada. Katsumi pensava que Piccolo não caçava ou devorava os fracos, ele só atacava quem o atacou antes. Quem era devorado por ele era digno de seu respeito. Então, ele chora ao se despedir da sua presa. Ele pensava: eu estou grato, sempre sonhei em lutar com o oponente mais forte que existiu e ser aceito
aceito como um oponente digno de verdade, à altura desse monstro. As lágrimas de Katsumi, galera, começavam a descer e ele falava: finalmente consegui minha recompensa, isso não é uma derrota. Nessa hora, o predador começava a se levantar e Katsumi pensava: como posso responder a isso? O que eu faço agora? Ele tem que correr agora, corre. Bancada, seus alunos pediam para Katsumi correr de lá imediatamente. Tinha um monstro que fazia um T-Rex tremer. Tinha um cara que predava qualquer dinossauro pronto para te atacar. Hetsu e Kako se apavoravam, o resultado só podia ser um. Katsumi dizia: ei, Piccolo, estou bem aqui, vamos terminar essa luta com um grande estrondo. Minha vida é sua, venha e a pegue. Nessa hora, galera, um impacto acontecia numa velocidade imensa. Piccolo passava, porém junto dele, ele levava o braço do Karateka, que pensava: sou digno de saciar a sua fome. Enquanto perdia a consciência, ele falava: como que tá, Piccolo? Sou saboroso? Está satisfeito? Como pode ver, eu cumpri a minha promessa, eu não tenho intenção de sair vivo daqui, não se preocupe, coma à vontade. De pouco a pouco, Katsumi começava a apagar e ele se dava de prêmio para o predador. Piccolo começava a caminhar até o Karateka e nessa hora, galera, Tokugawa dizia em tom de arrependimento: me perdoa, Piccolo, porém, a gente não está na Era Jurássica. Eu vou quebrar a minha promessa e eu não vou te deixar fazer isso. Ele erguia sua mão e vários soldados apontavam suas armas. Tokugawa dizia: galera, nem o Jirohama pode resistir a esses tranquilizantes de elefante. Você vai dormir. Nessa hora, Doppo aparecia na sua frente em posição de ataque e o mestre começava a falar: senhor, mande todo mundo abaixar os rifles e eu tô falando sério. Você quer envergonhar o meu filho? Depois de ele ter aceitado a sua derrota com a honra de um guerreiro, esse era o seu plano o tempo todo? Em posição de ataque, o mestre continuava: Katsumi e Piccolo definiram as suas regras. Eles sabiam muito bem o que poderia acontecer nessa arena. O resultado dessa luta é só com eles e ninguém vai se meter. Isso significa... Que pai doido! Oxe, em vez dele querer salvar o filho dele, ele impede. Fica a honra, a responsabilidade com a sua promessa. E nessa hora, galera, na arena o Piccolo começava a agradecer como se fosse numa oração. E o narrador começava a falar: época, tempo, raça, cultura, intelecto. Existem coisas no mundo que vão muito além disso. Quando humanos enfrentam um evento do universo que supera o conhecimento e a lógica, ou quando se encontram com um poder espiritual superior que transborda amor, misericórdia e vontade além da humanidade, isso é mais próximo do divino. Nesse momento, temos a sensação de algo que não pode ser imitado ou simulado. Nessa hora, os humanos sempre juntam as mãos em sinal de respeito. O que era a guerra se transforma em gentileza. O Piccolo, não importa o quão selvagem, ele ainda é um homem. Não importa o quão primitivo, ele ainda é um amigo. Nessa hora, o predador começava a orar e se lembrava de ser desafiado, lutar, vencer e comer. No outro dia, tudo se repetia: ser atacado, contra-atacar, lutar, vencer e comer. Esse era o período que ele viveu, uma era onde a cadeia alimentar mais forte da história ocorreu. Coitado, o Piccolo não tem culpa também. Ele é um predador, ele não é do mal. É a natureza dele. Todos os oponentes eram pesos pesados. O medo e a hesitação não tinham espaço ali. Estar na frente de um inimigo grande e poderoso era algo digno de respeito. E agora, a diferença é que ele tinha um inimigo totalmente estranho, um inimigo menor que ele, com pernas pequenas, era rápido, com mãos pequenas, porém era um pouquinho fraco, sem garras ou presas. Ele não tinha defesas naturais, como venenos ou chifres, mas seus ataques tinham uma intensidade incrível. Melhor que as presas do T-Rex, era melhor que os chifres de um Triceratops, ou melhor, ia além dos pisões de um supersauro que tremia a terra. E ali, galera, pela primeira vez, o Piccolo se permitia ir embora de estômago vazio, porém ele havia descoberto a sensação de ter satisfação.
Ele se afastava e Katsumi era levado. Os homens que o levavam na maca olhavam e não viam ninguém, porque todo mundo havia se prostrado de joelhos em sinal de respeito e lealdade. E essa foi a luta de Piccolo contra Katsumi, galera. Uma luta incrível que sem dúvidas é uma das melhores da obra, não só pela luta em si, mas pelo contexto que ela carrega. Fora que o Piccolo é um monstro, o cara conseguiu derrotar o Katsumi apenas sendo golpeado. Ele até deu um chute lá no começo da luta, porém o Katsumi se defendeu e depois só ficou batendo. O Piccolo é forte pra valer, né, galera? Mas é isso aí, se você curtiu o vídeo, eu conto com o seu like pra ajudar o canal. Se não gostou, um dislike, não tem problema. Segue a gente no Instagram, vai lá dar uma moral pra gente. E é isso aí, um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto. Caramba, gente, que luta boa! Surpresa, muito surpresa. No começo eu pensei assim, tem cheiro, né? O Piccolo vai ganhar, ele é muito forte, ele é gigante, ele é um ogro. Com certeza não tem nem cheiro. E foi o que aconteceu. Mas durante a luta, anteriormente à luta, né? Esse contexto do Katsumi, adorei esse personagem, nunca tinha ouvido falar sobre ele em Baki, não tinha visto nenhum confronto dele. E achei ele sensacional. Que personagem bondoso, que personagem habilidoso, cheio de técnica, cheio de honra mesmo, cheio de querer ser melhor. E incrível, incrível. Que personagem com um papel relevante. Mostra que ele gosta de lutar, mostra que ele quer fazer aquilo independentemente de como ele faça. E independente de ficar sem braço, ele soca ele e o sangue é dele. Então, incrível, que luta incrível. E igual meu irmão falou, o coitado, o Piccolo não fez nada. O Piccolo ficou parado e o Katsumi se matando ali. Então a gente não pode nem culpar, né, coitado do Katsumi. Ele mesmo se prejudicou aí nessa luta. Mas incrível, adorei, sem palavras. Realmente um dos melhores confrontos, se não o melhor confronto que eu já assisti. Muito bom. E vocês, pessoal, vocês gostam desse confronto? Estavam torcendo pra quem? O Piccolo? O Katsumi? Qual outro confronto vocês gostam? Deixa aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo react de hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo!